Perfeito, pessoal. Então, antes da gente começar a ver ali os módulos do sistema de fato, eu sempre gosto de mostrar como que vocês podem acessar aqui o SULTS, né, no projeto de vocês. Então, o aplicativo vocês podem acessar pelo computador, e aí, em qualquer navegador é só colocar fortmix.sults.com.br, que já vai direcionar vocês, fortmix.sults.com.br, que já vai direcionar vocês para esse painel. Aqui nesse painel, cada um vai ter seu usuário e sua senha para informar e logar. E essa informação, esse logo aqui, se vocês quiserem alterar, depois a gente consegue. Então, eu posso mandar para vocês as dimensões, a gente pode alterar, assim, imagem de capa, logo aqui, e se vocês conseguem personalizar, tá bom? Para vocês acessarem o SULTS pelo aplicativo no celular, é só vocês digitarem SULTS na Play Store ou na Apple Store. É o primeiro aplicativo que aparece. E aí, no primeiro acesso do aplicativo, né, para fazer o primeiro login, vai abrir uma tela igual a essa pedindo para informar o nome do espaço de trabalho, o nome da empresa. Aqui a gente coloca Fortmix, que ele já vai direcionar vocês para o painel, e aí vocês colocam o usuário e a senha. E aí, depois de colocar esse usuário e a senha, aí já fica logado no sistema, não precisa de logar todas as vezes que entra. Aqui, eu vou colocar meu usuário da SULTS, e acessando, a gente já consegue visualizar vários quadradinhos coloridos aqui, que são nossos módulos. Então, cada módulo desse aqui vai ter uma função, vai ter ali uma funcionalidade. Se eu venho na lateral esquerda, aqui a gente consegue favoritar e desfavoritar dos módulos que eu tenho acesso, que eu quero visualizar no painel inicial. E aí, para o nosso treinamento de hoje, eu vou deixar os 3 módulos dessa parte aqui inicial, até a gente habituando ali com os demais. Ó, então, para a nossa reunião de hoje, até o Analytics a mais, a gente vai ver a parte de unidades, de cadastro de unidade, informação desses dados, tanto da unidade quanto dos colaboradores das lojas. Aqui nesse módulo Rede Fortmix vão ser todos vocês o administrativo geral, e na parte de segurança é o nível de acesso do sistema. Então, para definir quem acessa, qual ali os graus de acesso dentro do SULTS. Começando por esse módulo aqui, Rede Fortmix, o que vocês podem colocar informações da matriz, do escritório central ali, se tiver essa diferenciação. Então, endereços, dados básicos, contato, é para informação de registro, para eu ter isso dentro do SULTS armazenado. E aí, para vocês organizarem os documentos dessa parte aí gerencial, né? Depois a gente vai ver. Aqui eu estou vendo todas as informações de cadastros, aí vamos colocar da rede, né? De vocês ali como central. E aí, depois, no cadastro de cada loja, vocês vão conseguir fazer os documentos das unidades. Então, aqui eu tenho uma aba de documentos que vocês podem organizar. Por exemplo, o contrato social. Se for uma informação que vocês usam muito aí no dia a dia, a gente pode pegar e anexar dentro dessa aba aqui de contrato social. E aí, todos esses documentos aqui, essa lista, ela é personalizável. Então, por exemplo, Camila, aqui a gente usa um alvará X que não tem aqui nessa lista. A gente quer criar para deixar ele organizado. A gente já consegue criar novos documentos ou excluir. A gente deixou essa listinha só para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Mas a gente vai comentar muito hoje sobre personalizar, sobre criar, né? O SULTS ele é muito ajustável ali com os processos de vocês. Então, a gente já vê como que cria essa lista de documentos. Nos recursos humanos é onde a gente vai visualizar os cadastros de todo mundo que faz parte da matriz, né, da gerencial ali de todas as lojas. Aqui a gente só vai visualizar o cadastro, né, nos recursos humanos. Depois, aqui em colaboradores, a gente realiza esses cadastros. Em interações, eu tenho um mural, é como se fosse um feed para vocês registrar informações internas. Então, para saber o que está acontecendo, por exemplo, o Alessandro vai, e hoje ele vai estar
visitando a unidade tal. Então, ele pode vir aqui e registra. Hoje estarei externo, acompanhando o funcionamento da unidade tal. Ele vai, registra aqui, interage. E aí, todos vocês vão estar cientes do que está acontecendo internamente. Então, eu acesso esse mural e eu vou ter a consulta, né, do dia e o horário. E todos os usuários vão conseguir ver, visualizar. Sim, todos que vão estar cadastrados como administradores. De unidade não consegue ter acesso. Ah, entendi. Tá? É uma publicação para, por exemplo, você colocar para o Arthur, para o João, para uma outra pessoa também é interna, tá bom? Ok. Aqui nos dados complementares, a gente vai ter uma informação muito importante, que é o horário de funcionamento. E essa informação ela vai impactar lá na parte dos chamados. Por quê? Lá nos chamados, vocês vão conseguir estipular prazos. Então, por exemplo, o gerente fez uma solicitação, relatou alguma ocorrência, a gente vai conseguir estipular prazos para cada uma das demandas. E aí, o prazo dos chamados vai basear com esse horário aqui de funcionamento. Então, é o horário útil que vocês vão prestar suporte para a unidade. Às vezes, o horário de vocês é das 8 às 18, e a unidade vai fechar só às 20 horas. Mas, das 18 às 20, vocês não estão ali, né, mais para prestar esse suporte. Então, aqui vocês registram esse horário, porque lá na hora de configurar os chamados, vai pegar com esse horário aqui. Tá bom? Aqui eu posso pegar e posso ir ajustando. Eu sempre gosto de falar, pessoal, que esse horário aqui, vocês realmente podem cadastrar ele de acordo com o horário real de vocês, né? Que vocês usam ali. E se tiver um dia, por exemplo, numa quarta-feira, tá tendo muita demanda, eu vou ficar aqui até as 20 horas atendendo os chamados, organizando. Não vai impedir, não trava vocês de nada, só não fica contabilizando ali o prazo estipulado, tá bom? Certo. E o disco virtual, esse disco virtual é um atalho para o módulo de disco virtual. A gente tem esse módulo de disco que é como se fosse um drive que vocês têm para colocar qualquer tipo de arquivos, documentos, aí pode ter um banco de dados de currículos, todas as informações que vocês precisarem. E aí, no disco virtual, né, nesse drive, a gente tem 3 ambientes. Tem o disco público, que é informações que vocês querem compartilhar com todas as unidades por igual. Tem o disco Rede Fortmix, que é o disco de vocês, da administração. E depois vai ter o disco de unidades. Aí, cada unidade tem a sua pastinha. Quando a gente cadastrar as unidades, cada unidade vai ter a pasta para a gente subir os documentos. E aí, esse disco Rede Fortmix é um atalho que eu tenho aqui dentro do módulo Rede Fortmix. Que, por exemplo, o Alessandro quer disponibilizar ali um documento para vocês acompanharem, ele vem aqui, põe nessa parte que é só vocês, o administrativo, que vão acompanhar. Tá bom? Então, toda essa primeira aba aqui é para vocês terem uma organização dentro do SULTS, ter assim, centralizado. Precisei de uma coisa, eu sei que tem ali no cadastro. Nessa aba de colaboradores, é para vocês realizarem os cadastros de vocês. Depois, quando a gente realizar, né, o cadastro, tanto interno quanto das unidades, aqui vocês vão visualizar os cadastros. E quando a gente acessa o cadastro, eu consigo inativar, eu consigo alterar a senha da pessoa, caso ela tenha esquecido, bloquear o login, bloquear o acesso dela ali por um tempo, e obrigar a pessoa a mudar a senha, que no próximo acesso ao SULTS, ela é obrigada a alterar a senha. Para a gente visualizar como que faz esse cadastro, eu vou cadastrar aqui uma pessoa teste, só para vocês acompanharem ali. A primeira informação que pede para vocês é o CPF. O CPF é no intuito só de evitar duplicidade de cadastros, ele não é obrigatório. E aí, se vocês não quiserem informar, é só colocar o numeral 9 aqui em todos os campos. Sempre vai ter essa chavinha, esse padrão de informar o numeral 9. Eu clico para verificar o CPF, e aí eu já posso preencher as informações. Aqui, a gente vai precisar de nome, do e-mail e do telefone de contato desse colaborador que eu estou cadastrando. Nessa segunda etapa, a qualificação são aquelas informações da receita, então se é um prestador de serviço, proprietário ou funcionário.
E o cargo, essa lista de cargos, ela é personalizada. Então, depois, para vocês criarem lá, cargo açougueiro, cargo caixa, cargo atendente, cargo estoquista, vocês vão ter os cargos ali de vocês. A gente deixa uma lista só para vocês visualizarem como que ficaria, mas a gente depois cria com os cargos que vocês usam. Vou botar aqui um cargo aleatório. E nessa última etapa do cadastro é para eu liberar o acesso de uma pessoa dentro do sistema. Aqui, se eu quiser salvar esse cadastro, sem criar o login, eu cadastrei essa Ana aqui como usuário teste e eu não liberei para ela o acesso no SUPS. Então, eu faço a gestão do cadastro dela, porém ela não tem acesso. Para liberar esse acesso, eu vou vir aqui em login, ou rolar aqui a tela para essa parte de login, e aí aqui eu vou definir o usuário para ela acessar o sistema e a senha. Aqui a gente consegue também colocar a visão. Aí nessa visão, pessoal, que começa o nível de segurança, que é o que a gente vai depois parametrizar lá no módulo de segurança, e o que a gente pode fazer? Fazer todas as nossas reuniões, depois marcar uma reunião só para parametrizar essa visão. Que aí na visão eu vou definir qual que vai ser o acesso da Ana. Aí aqui a gente deixou também uma listinha padrão, por exemplo, gerente, consultor, fornecedor, vou botar a da Ana aqui como gerente. E aí eu dando a visão de gerente para ela vai ter o acesso de gerente dentro do SUPS. E aí vocês conseguem definir o que essa visão de gerente tem acesso. Então, aqui nesse módulo de segurança, na aba de usuários, vocês vão acompanhar. Aqui eu consigo ver quem que está acessando o SUPS, o último acesso, quem ainda não acessou. Então, eu consigo ver, olha, o user, quando foi o último acesso do user, a SUPS, quando foi o último acesso. A Ana tem login, mas ainda nunca acessou o sistema. Então, vocês vão ter esse controle ali das unidades também, tanto interno quanto das unidades. Já em permissões, aqui em permissões vocês já vão criar a visão. Igual eu dei para a Ana. Dei o login, o usuário e a senha e coloquei para ela a visão de gerente. Aqui vocês vão falar o que a visão gerente pode fazer dentro do sistema. E aí, nessa parte de visão, só para exemplificar, a gente vai ter duas visões principais. São administradores, que são vocês que têm acesso a todas as lojas, e tem a visão de unidade. Quem é de unidade, eles têm um acesso bem mais restrito. Eles não têm todos os módulos, eles não têm parametrizações. Vocês, administradores, vão configurar e parametrizar e definir o que eles vão ter o acesso. E aí, dentro dessa parte, ou de unidade ou de administrador, a gente consegue criar as visões. Então, a nossa sugestão é sempre criar visão por cargos, por áreas, por departamentos, porque lá nas lojas entrou uma pessoa que é caixa no sistema, eu vou cadastrar ela e vincular para ela a visão caixa. Preciso de parametrizar cada nova pessoa, porque eu sei que todos os caixas vão ter o mesmo acesso. Então, a gente cria por essas áreas, por exemplo, uma visão financeiro interno, contabilidade. E aí eu posso definir aqui o que essa visão vai ver dentro do SUPS. Então, eu criei a visão, a gente vem aqui em permissões e clica em módulos, e aí em todos os módulos do sistema, a gente consegue ou liberar ou ocultar. Por exemplo, a expansão que a gente alinhou que vocês não vão utilizar, eu posso vir aqui e deixar como oculto. O cadastro das unidades. Aí eu posso deixar liberado e ainda fazer um ajuste fino. Então, nessa parte de segurança, vocês conseguem parametrizar passo a passo. Toda a aba que tem dentro do SUPS, você pode colocar. Então, aqui, liberar ou bloquear, né? Então, olha, para o pessoal do financeiro, eu vou liberar o módulo de unidades. E aí, eu vou clicar aqui em menus para eu definir o que essa pessoa vai ver. Então, assim, olha, ele vai poder ver o cadastro de todas as unidades? Aí eu deixo liberado. E aí, se eu quiser exemplificar, detalhar ainda mais, eu clico aqui em telas e aí eu falo, o pessoal do financeiro vai realizar novos cadastros de loja? Vai poder editar as informações do cadastro? Eu posso bloquear essas duas funções, de edição e de novos cadastros.
E aí o financeiro ele só vai visualizar as unidades cadastradas. Então, aqui a gente pode sempre ir entrando em telas. Ó, dentro da parte de unidades, eu vou ter o cadastro de pessoas. O financeiro pode ver? Vou deixar liberado. E aí eu clico em telas, eu vou colocar. O financeiro vai cadastrar e editar esses cadastros? Sim ou não? Posso bloquear e deixar ele só para ver. Então, na visão, depois quando a for vendo ali os outros treinamentos, vocês vão ver que todas as abas dentro do SULTS, todas as telas, vocês vão ter a possibilidade de ocultar ou de liberar. Vai fazer realmente esse ajuste bem personalizado, conforme a necessidade, tá bom? Pessoal, dessa parte aqui da visão, deu para entender? Tem alguma dúvida? Então, deu para entender, sim. É mais a hora que for fazendo, praticando, que vai já estar mais por dentro, né? E aí, essa parte, como é muitas coisinhas, a gente faz ali as reuniões e aí depois a gente pode marcar um alinhamento para a gente definir juntos depois. Por exemplo, Camila, bloqueia isso dessa visão. Vamos testar para ver como que eles vão ver, para deixar tudo bem configurado, tá bom? Entendi. Só esse módulo de segurança, depois que ele é um módulo muito importante para vocês definirem quem que vai ter acesso realmente a ele. Porque o módulo de segurança, ele vai dar acesso ao restante do sistema. Que eu posso entrar e mudar minha visão, liberar um módulo, liberar uma função. Então, esse é um módulo aqui muito importante. Com ele, a gente parametriza os acessos de todas as pessoas aqui no SULTS e ainda vai ter o controle de quem está entrando, quem não está entrando no sistema e o último login. Bom? Ok. Quando a gente viu aqui esse módulo Rede Forte Mix, ele tinha as informações de cadastros aí, principal de vocês, e onde eu cadastrava os colaboradores aí do administrativo. Quando eu venho aqui em unidades, aí aqui vocês vão fazer a gestão das lojas e dos colaboradores das lojas. Só para mostrar para vocês, aqui eu cadastrei uma loja 01 como uma loja teste, mas depois eu vou excluir, tá? Tudo que a gente está fazendo de teste, depois eu vou limpar para deixar organizado ali para vocês. Mas quando eu clico no cadastro de uma loja, aí eu posso centralizar todos os dados daquela unidade. Então, CNPJ, razão social, endereço, contato. Aqui eu posso colocar também quando iniciou ali, quando foi criada a unidade, iniciou a implantação, inaugurou. Eu tenho outras abas aqui no cadastro de todas as lojas. Eu vou ter uma lista de documentos dessa unidade. Então, todo o alvará dessa unidade a gente pode pegar e deixar aqui em anexo. Então, sempre que precisar de uma informação, eu sei que eu vou ter dentro do SULTS, né? Às vezes, pedir para o fulano, pedir para esse fulano, deixa aqui nessa aba de documentos. A gente já volta aqui na parte de personalizar essa lista. Os recursos humanos, vocês vão conseguir visualizar quem são ali os funcionários dessa unidade. Tem também uma aba de interações, que é o mural, igual tinha lá para vocês internamente, aqui tem um de cada unidade. Aí aqui vocês conseguem fazer registros também do que está acontecendo. Então, vocês podem vir aqui e colocar, olha, estou tendo tal problema com essa unidade, hoje estou entrando funcionário, vou fazer tal coisa. E aí, por exemplo, às vezes o Arthur registrou, o Alessandro vem aqui mais tarde e vê todo o registro para entender. É um CRM ali para cada loja de vocês. Nos dados complementares, aqui a gente pode criar campos adicionais para complementar mais informações de cadastro, caso seja necessário, tanto aqui ou aqui em dados principais. Então, se tiver uma informação que é importante ter nesse cadastro, igual eu tenho aqui, inscrição estadual, capital social, nome fantasia, se tiver algum outro campo que é importante ter aqui, a gente consegue personalizar e criar mais quadradinhos desse com esses nomes. Tem também uma aba para vocês registrarem aqui o horário de funcionamento dessa loja. Álbum de fotos, vocês podem inserir fotos da unidade. Então, se eu quiser deixar da fachada, do interior da loja. No mapa, depois que vocês inserirem o endereço certinho, vai mostrar a localização dessa unidade no mapa. E no disco virtual, vocês vão ter um atalho para a pasta, para o disco dessa unidade.
Então, aqui eu vou conseguir subir todas as informações que são relacionadas a essa loja. Por exemplo, eu quero subir um documento, um relatório que é só dessa unidade aqui. Eu venho nesse disco virtual e a gente sobe. É um drive da loja. E cada unidade vai ter uma. E aí, para vocês cadastrarem as lojas, é só eu vir em nova unidade. Vocês informando o CNPJ, já puxa aqui automático. Vocês sabem de alguma loja de cor? Só para a gente ver aqui como que sai. 07 07 677 034 1000 contra 64. Tá bom de memória, hein, Alessandro? A minha memória para o da números SUTS, que eu uso direto, eu ainda não decorei. Então, colocando o CNPJ, tudo que está lá no cadastro da Receita já puxa aqui para vocês, ó. O CEP, contato, o CNPJ, razão social, a natureza jurídica. E aí, duas informações que é importantes aqui, né? É o nome fantasia. Aí, o nome fantasia pode ser sempre a forma que vocês se referem à unidade. Então, por exemplo, se for por números, unidade 1, unidade 2, ou pelo nome da cidade que ela está, a gente coloca o nome fantasia, o nome que eu vou querer em evidência no sistema. Então, na hora de aplicar um checklist, vai aparecer o nome fantasia de todas as lojas para eu selecionar em qual loja eu quero aplicar. Qual que é o nome dessa daqui? Casa Branca. Casa Branca. Então, eu vou... E aqui no e-mail, às vezes é interessante a gente validar se não está cadastrado o e-mail da contabilidade, se for uma contabilidade terceirizada, para não, se precisar notificar, não notificar trocado. Mas colocando aqui, eu já tenho, então, essa unidade aqui, Casa Branca, cadastrada. Ela ficou aqui no status de implantação. Deixa eu alterar aqui para inaugurada. E aí, no cadastro da Casa Branca, aqui agora, a gente pode colocar todas as informações relacionadas dessa loja. E na aba de colaboradores, eu já posso cadastrando meu gerente, meus funcionários dessa loja. E aí, a única diferença de um cadastro de unidade para um cadastro que a gente viu naquela Ana Teste, para o cadastro que vai ser de vocês, administradores, é que quando eu cadastro alguém lá naquele módulo Rede Forte Mix, essa pessoa, por padrão, ela já vai estar vinculada a essa parte administrativa, esse acesso master. Quando eu vou cadastrar alguém no módulo de unidades, aqui em empresa, eu vou precisar selecionar de qual unidade que ela é. Aí vai puxar a lista das lojas de vocês, você fala, ó, essa pessoa que eu estou cadastrando, ele é o gerente da Casa Branca. Então, vem aqui, vincula ele a essa loja, e aí ele vai ter acesso só a essa unidade. Só o que acontece ali, tá bom? O restante aqui do cadastro é normal. E aí, nesses cadastros, pessoal, vocês conseguem também ter a gestão de cada funcionário de vocês dentro dos cadastros. Então, aqui, em cadastro completo, vocês podem colocar RG, data de nascimento, endereço, contato. Não é obrigatório, né? Mas a gente pode inserir. Tem também um campo para dados contábeis, formação acadêmica, documentos. Aí aqui em documentos eu posso deixar o número do PIS desse meu funcionário, a carteira de trabalho, uma cópia do CPF dele, atestados que ele me trouxe, eu vou anexando tudo aqui, que eu precisei, não preciso pedir, deixa eu ver para alguém do jurídico, alguém do administrativo, RH, contabilidade, eu sei que tá, tudo de cada funcionário vai estar ali no cadastro. Então, vocês ainda têm essa gestão de todos os funcionários de vocês. E aí, isso, por exemplo, o gerente lá do supermercado, ele consegue gerir. Então, se você falar para o gerente organizar, ele vai ser o responsável de cuidar dos documentos dos funcionários da loja dele. Ele consegue vir aqui e anexar e manter essa organização. E aí, vocês vão ter a consulta de tudo que está aqui. Na parte de relações empresariais, eu não sei se é o caso, mas, por exemplo, se tiver um funcionário que ele pode visualizar os dados de duas unidades, ele trabalha nas duas lojas, às vezes ele está em uma, às vezes ele está em outra, aí eu posso liberar aqui um acesso para ele a uma segunda loja, que aí com o login, ele pode, por exemplo, aplicar checklist e falar, hoje eu estou na Casa Branca, hoje eu estou nessa loja tal. Então, a gente libera aqui
com o acesso, ele conseguir ver mais de uma unidade. Então, eu faço esse vínculo, e aí aqui em login vocês podem depois, quando a gente liberar o usuário assim, vocês podem sempre mudar a senha dele, bloquear acesso, inativar. Vocês têm esse controle ali de todos os usuários, tá bom? Pessoal, dessa parte do cadastro das lojas e dos colaboradores, tudo certo? Tudo certo. Beleza. Acabou que eu não mandei para vocês a planilha, né, com as informações que a gente precisa. Eu cheguei a enviar. Mandou. Deixa eu ver, se você enviou, eu não vi. Deixa eu ver aqui. Senão os meninos teriam falado alguma coisa, mas não enviou, não. Não enviei, né? Deixa eu anotar aqui, que acabando eu já mando essa planilha. Essas informações para a gente já começar os cadastros, tá bom? Cadastrar as lojas, aí se vocês tiverem de dados, a gente cadastra para vocês. Em toda essa primeira base, a gente já deixa aqui organizado. Essa parte de grupos é uma forma da gente segmentar as lojas. Eu vi que vocês têm lojas em 4 cidades, né? Isso. Aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem criar grupos por cidade. Então, eu quero filtrar. Por enquanto, ainda são 7, né? É fácil essa visualização e essa organização. Mas, se depois crescer, vocês conseguem ter os grupos para segmentar. Então, eu posso criar categorias, por exemplo, de tipos de loja, de cidades. Aqui a gente criou de exemplo para vocês de classificação. Por exemplo, ouro, prata e bronze. Mas esses grupos a gente cria. Por exemplo, eu posso ter um grupo aqui por cidade. E aí, aqui na cidade, eu vou cadastrando todas as opções. Me fala pelo menos 2 cidades que vocês têm lojas, por favor. Casa Branca e São João da Boa Vista. Estado de São Paulo? Isso. Fica perto de onde? Mais São ou João da Boa menos. Vista? É região de Campinas aqui. Mas sim, tá muito perto de Poços de Caldas, Minas Gerais já. Ah, que legal. A gente está em Minas, em Uberaba. Ah, tá. Ó, então eu crio aqui os grupos, criei um grupo de cidades, criei aqui 2 opções, e aí nas unidades vocês conseguem segmentar por grupos. Por exemplo, essa unidade aqui, Casa Branca, eu vou colocar ela dentro do grupo Casa Branca. E aí, na hora de disparar comunicados, por exemplo, eu quero comunicar todo mundo da cidade, os funcionários da cidade de Água Branca, ou fazer filtros, a gente consegue vir aqui. Então, olha, deixa eu filtrar as minhas unidades que estão no grupo Casa Branca. Aí vai puxar todas as lojas desse grupo. Deixa eu puxar vou colocar essa loja 1 no grupo São João da Boa Vista. Salve. Então, eu faço aqui, deixa eu ver todas as lojas que estão dentro desse grupo. Aí mostrou essa segunda unidade. Então, assim, só se vocês precisarem segmentar para ter uma visualização mais rápida, que a gente cria o grupo, vincula, e aí eu vou filtrando aqui por esses grupos, tá bom? No exportar, vocês vão conseguir exportar do SULTS para uma planilha do Excel todas as informações que tem de cadastro. Então, eu quero puxar o Excel com todos os dados de todos os funcionários da loja. Eu venho aqui em exportar colaborador, vai puxar uma planilha, e aí todas as informações que tem preenchidas dentro do SULTS vai vir para a planilha do Excel. Então, a loja, o CNPJ da loja, o nome, CPF, se eu preencher data de nascimento, todos os campos aqui eu consigo exportar. Inclusive, qual que é o login e o último login dessa pessoa. Aí vocês conseguem exportar de colaborador ou das lojas. E aí, pessoal, as parametrizações que a gente foi comentando, de documento, campo adicional, a lista de cargos, tudo a gente vai fazer na aba de parâmetros. Então, aqui em parâmetros, assim que a gente acessa, eu consigo criar cargos para os meus colaboradores. Então, por exemplo, a gente não tem cargo de diretor nas unidades. Eu venho aqui, onde está ativo, eu desmarco esse campo e inativo esse cargo.
E aí eu posso vir aqui e criar depois novos cargos para cadastrar ali aos funcionários. Então, aqui a gente personaliza nos parâmetros de colaborador os cargos, a lista de documentos que a gente tem no cadastro de cada funcionário, a gente personaliza os documentos, então, olha, carteira de trabalho, categoria, contrato de experiência. Vou criar, só para mostrar para vocês, um documento com nome teste aqui. Então, salvei aqui um documento teste na nossa lista. Se eu volto no cadastro dessa pessoa 1 e venho aqui em documentos, ó, eu já tenho esse documento teste que a gente acabou de criar. Então, aqui nesses parâmetros, a gente cria esses documentos. Campos de colaborador são informações que são extra, que vocês querem botar dentro do sistema e a gente não tem. Por exemplo, aqui eu vou criar só um campo, não vou criar uma aba específica. Vou criar um campo de primeira experiência, só para a gente visualizar. E aí, o tipo é o formato de resposta que eu quero para essa minha pergunta. Então, tem várias opções de texto, número, sim ou não. A lista de opções que vocês criam as opções. Vou colocar essa aqui, então. Primeira experiência, sim ou não. Quando eu volto num cadastro agora, eu consigo aqui, um cadastro completo, visualizar esse campo de primeira experiência. Então, é a primeira experiência dele? Sim. Vem aqui, salvo. Então, tudo que vocês precisarem de informação a mais, é só a gente ir criando aqui novos campos, aqui nesses parâmetros. E na personalização do menu da unidade, tudo que eu vi que tem dentro de um cadastro da unidade, aqui, está tudo liberado. E aí, por exemplo, olha, Camila, não faz sentido para a gente ter um álbum de fotos dessa loja, a gente não quer usar. Então, a gente vem aqui e inativa essa função, para não poluir ali a visão de vocês. Ó, Camila, mapa também a gente não vai precisar, pode tirar. Ou inativo. Aí, se chegar um momento, né, que fizer sentido para vocês o recurso, aí eu posso filtrar o que está inativo e voltar ali para a parte das opções. E aí, nessa visão aqui do que eu tenho na parte de cada unidade, eu também consigo criar a lista de documentos das lojas. Então, quais documentos eu quero ter nessa lista para eu anexar? A gente cria os documentos da loja. Campo adicional para o cadastro da loja, igual eu fiz de pessoa, ou um campo adicional complementar, que aí não fica naquele cadastro principal, lá em evidência. Tá bom? Mas todos os ajustes, tudo de personalização aqui no sistema, a gente acessa parâmetros, e aí eu posso escolher o que eu quero personalizar aqui. No módulo Rede Fortmix, tem os parâmetros aqui, eu vou ter os parâmetros para criar os cargos internos. Então, para criar aqui os cargos de vocês. Mas, pessoal, basicamente é isso, são essas as informações que a gente tem ali inicial, que a gente vai usar no dia a dia, que é para vocês aqui terem a visão de como depois vocês vão definir nível de acesso ao sistema, como que vai ficar os cadastros, o que vocês podem colocar em cada cadastro, né? Realmente centralizar e deixar tudo organizado ali. E aí, finalizando aqui, eu já anotei, eu vou passar para vocês as planilhas, aí o que vocês tiverem já de base de dados, pode mandar, que a gente já solta, tá bom? Ok. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês querem que eu volte em alguma das configurações que a gente viu hoje? Eu acho que, bom, por mim não, aí precisa ver com eles aí. Acho que agora é mais quando a gente estiver usando mesmo, né, para a gente saber como é que vai fazer, como que vai fazer e tudo. Na prática que sempre surge dúvida, né? É. Às vezes olhando, fazendo assim, acompanha, mas quando vai mexer... Aí ou surge a dúvida, ou você já começa a entender melhor o funcionamento, né? Sim. Fazendo ali é bem mais fácil mesmo de pegar. Mas perfeito, pessoal. Então, eu vou parar aqui a nossa gravação